Pois é, tenho aqui um livro que parece bastante interessante e que vamos passar a ler um bocadinho todos os dias, tal como das fadas, só que este conta as histórias das rainhas de Portugal. Vamos ficar a saber quem foram e o que é que fizeram ou não. Mas antes disso, uma pequena introdução à história de Portugal. Então, sabias que ao longo de cerca de 7 séculos, reis e rainhas governaram o reino de Portugal? 33 reis e apenas 2 rainhas. Os príncipes e as princesas casavam muito novos e era quase sempre a família que decidia com quem. E nada tinha a ver com o amor. O importante era manter as boas relações com os outros reinos. É por isso que a maioria das rainhas consortes de Portugal nasceu noutros países, como Espanha, Itália, Inglaterra, Áustria ou Alemanha. Também era muito comum haver casamentos entre pessoas da mesma família. Mais de metade das rainhas consortes de Portugal veio de Espanha. Não se dava tanta importância à educação das raparigas como à dos rapazes. Quando estudavam, elas aprendiam algumas coisas que não eram ensinadas aos rapazes, como bordados ou cuidar da casa, por exemplo. Então, vamos aqui explicar coisas talvez vocês tenham esquecido da história ou talvez estivessem a pensar noutra coisa qualquer quando a professora falou nisso. O que é uma rainha consorte? Se estás a pensar que era uma rainha com muita sorte, enganas-te. A rainha consorte quer dizer que foi coroada por se casar com um rei, mas não governava. Ainda assim, muitas rainhas foram importantíssimas na política do reino e chegaram a governar enquanto os maridos estavam doentes, em guerra ou simplesmente a viajar. Também acontecia quando o príncipe herdeiro não tinha ainda a idade para governar. O que significa ser regente? Ser regente significa tomar conta do governo durante algum tempo. Por exemplo, enquanto um príncipe é demasiado jovem para subir ao trono ou o rei está demasiado doente para ser capaz de governar. O que é o dote? Já devem ter ouvido falar nos dotes. Quando casavam, era tradição o rei oferecer à futura rainha um presente a que se chamava dote. Este consistia normalmente em algumas terras e vilas. As rainhas passavam a governar aquelas terras e a decidir o que nelas acontecia, até à sua morte, à altura em que era devolvido. As terras ficavam sempre no reino, já agora. Curiosidades. A rainha que reinou mais tempo foi a rainha Santa Isabel, quase 43 anos. A que reinou menos tempo foi Dona Maria Leopoldina da Áustria, mãe de Dona Maria II, apenas uma semana. Diz que a rainha foi coroada depois de morta. Uma delas, sabem qual foi? Dona Inês de Castro. 11 rainhas nunca pisaram território português. Assim, uma relação à distância. A rainha que teve mais filhos foi Dona Maria II. Teve 11 filhos. Credo. Coimbra foi a primeira capital portuguesa. De uma maneira geral, as pessoas viviam menos tempo porque a medicina e a ciência não eram tão avançadas e as condições de higiene deixavam muito a desejar. Também pode ser uma indireta para alguns aqui dentro, aqui nós conhecemos. Então, depois desta introdução, começam a história das rainhas portuguesas
desde que começou o Reino de Portugal até acabar na Primeira República. Mas isso continuamos amanhã. Fiquem bem.